E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos montar hoje uma análise de uma solução padronizada de ácido perclórico. Vamos ver? Então, olha só, tendo uma solução de ácido perclórico, é interessante saber a concentração dela, já que ácido perclórico não é um padrão primário, ou seja, a informação que a gente tem no rótulo nem necessariamente é aquele valor, por conta de certas variações, absorção de água, entre outras coisas. Uma solução de ácido perclórico, HClO4, foi padronizada pela dissociação de 0,4 gramas de óxido de mercúrio, grau padrão, que a gente chama de para análise, né, o famoso PA, em solução de brometo de potássio, KBr. Então, olha a reação. O óxido de mercúrio reage com um brometo em meio aquoso e vai formar então um ânion, que é o tetrabrometo de mercúrio. E uma vez que isso se forma, libera 2 mols de OH-. Bom, esse OH-, que é o meio básico, esse íon liberado pode reagir com um ácido, e então a gente faz a titulação, né, usando o ácido que a gente tem, e nesse caso consome 43,75 ml. Olha que precisão, hein, do ácido, no caso o ácido perclórico. E aí ele pergunta, item A, calcule a concentração molar do ácido perclórico, item B, monte uma fórmula geral para esse processo, que acaba sendo bem interessante isso aí. Bom, o primeiro passo é a gente entender que esse procedimento, né, ele é bem simples, né? Você vai até uma balança, você vai pesar o óxido de mercúrio, uma vez que você coloca o óxido de mercúrio em água, contendo a solução de brometo, ele vai deixar o meio básico, esse meio básico é conhecido, e aí a partir disso que você faz a titulação. Mas eu preciso saber quanto que eu tenho dessa base. Então, primeiro passo, eu tenho que entender que 1 mol de óxido de mercúrio vão formar 2 mols de meio básico, OH-. Mas quanto que eu tenho do óxido de mercúrio? Bom, eu preciso achar a massa molar dele. Então, se eu for numa tabelinha periódica, eu vou encontrar que a massa do mercúrio é 200,6 gramas por mol. Ah, legal. E do oxigênio vale 16 gramas por mol. Ok, então se eu somar os dois valores, eu vou ter 216,6 gramas por... Opa, tem 2 gramas aí. Gramas por mol, que seja a massa molar do óxido de mercúrio. Ok, eu não tenho essa massa, 216 gramas, eu tenho um valor um pouquinho menor. Então, quanto que eu tenho? Eu tenho 0,408. Então, eu vou vir aqui para outro slide, vamos lá. 4.008, né, gramas. Quantos x mols eu tenho? Não sei. Eu só sei que 216,6 gramas eu tenho 1 mol. Então, eu posso simplesmente fazer a regra de 3, que exatamente é isso. Vai dar 216,6 x, que é igual a 0,4008 vezes 1. Qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Então, o x aqui nada mais é do que 0,4008 dividido por 216,6. Por quê? Esse valor estava multiplicando, ele passa do outro lado, dividindo. Essa conta, para fazer de cabeça, tudo bem, é tranquilo, né? A gente não precisa tirar a cabeça do lugar para fazer a conta. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, eu tenho 1,85 vezes 10 a menos 3 mol de óxido de mercúrio. Então, esse é o número de mols que eu tenho aí presente. Ok, então eu já sei o número de mols que eu tenho quando eu faço essa pesagem. Show! Então, eu tenho 1,85 vezes 10 a menos 3 mol. Como a gente viu, 1 mol, né, de óxido de mercúrio vai dar origem a 2 mols de meio básico. Então, se eu tiver esse valor, quanto que eu vou ter aqui? Ah, é o dobro, né? Se 1 formou 2, aqui vai formar o dobro. Então, simplesmente vou fazer, se eu tiver com o cálculo na minha calculadora, que é o meu caso aqui, vou multiplicar por 2, eu já tenho aqui 3,7 vezes 10 a menos 3 mol de OH-. E tem que multiplicar por 2? Não, já foi multiplicado, né? Que era 1 mol, que está 2. Então, se eu tenho esse valor, aqui já está vezes 2. Esse número de mols é o número de mols da base, ou seja, do OH-. Quando a gente faz um processo de titulação, né, a gente coloca numa bureta, né, no caso aqui vai ser colocado o ácido perclórico, e vai ser colocado no Erlenmeyer, né, a minha solução, que no caso aí está básica, que ela foi gerada o OH- por conta da hidrólise do óxido de mercúrio. Então, quando ocorre a neutralização
o termo que a gente usa é que exatamente o número de H+, né, o número de mol de H+, é igual ao número de mols de OH-. Então, esse é o princípio da titulação, né, que é a titulação por neutralização de ácido com base. Então, se eu sei que o número de mols foi 3,7 vezes 10 a menos 3 mol de OH-, então o número de mols do ácido é o mesmo valor, é o também 3,7 vezes 10 a menos 3 mol. Não precisamos multiplicar por nada, porque a partir do momento que eu neutralizei, eu já fiz essa multiplicação. Então, eu já sei quantos mols que eu tenho de H+ naquela solução. E aí, o grande lance é descobrir qual a concentração do ácido perclórico. E para isso, a gente tem que podemos recorrer à formulinha. O número de mols, né, do ácido perclórico é dividido pelo volume do ácido perclórico. Então, posso usar essa formulinha. É o único jeito? Não, posso fazer por regra de 3 também, sem problema algum. Eu vou fazer os dois jeitos, daí você vai escolher depois qual que você vai adotar para usar constantemente, mas vamos lá. Então, se eu quero saber o número de mols do ácido perclórico, eu vou pegar o 3,7 vezes 10 a menos 3 mol, porque é o que eu tenho de H+, né? É o que foi falado de H+. Vou dividir para o meu volume, 43,75. Só que eu não posso colocar 43,75 aqui, porque isso está em ml, e geralmente a gente dá concentração em mol por litro. Então, eu vou ter que colocar essa resposta em litro. Então, eu vou ter que colocar aqui um zero mais um outro zero, e vou tirar essa vírgula daqui, e também vou tirar esse M daqui. Ah, agora passei para litro, sim. Eu fiz um ajuste para litro aqui. E aí eu vou executar essa conta, e aí vai acabar o item A de uma forma muito rápida. Então, 3,7 exponencial menos 3, dividido por 0,04375. Olha que precisão, hein? Vai dar 0,084 mol por litro. Então, se a intenção nossa era descobrir a concentração do ácido perclórico, acabou. Mas você falou que tinha um outro jeito. Tem um outro jeito? Tem. E esse outro jeito pode ser interessante. Tem pessoas que adoram. Então, 3,7, né, vezes 10 a menos 3 mol, isso aqui que eu tenho de ácido, né, de H+. Esse H+ é equivalente a falar que é o ácido perclórico, né, porque esse ácido só ioniza um hidrogênio. Isso está em 43,75 ml. Se eu quiser saber 1 litro, é só fazer vezes 1000, porque 1000 ml é 1 litro. Então, eu faço regra de 3. E aí, se eu fizer a regrinha de 3, né? Como a gente sabe, a gente vai multiplicar de um lado, multiplicar do outro, né? E aí vai ter lá o quê? 43,75x é igual a 3,7 vezes 10 a menos 3 vezes 1000. Daí vai dar x é igual a 3,7 vezes 10 a menos 3 vezes 1000, dividido por 43,75. Se vocês executarem essa conta, evidentemente 10 a menos 3 é o inverso de 1000, então você pode cortar, vai ficar 3,7 dividido por 43,75. Eu vou fazer a conta, né? Vai que eu fiz alguma coisa errada aí, né? Então, aqui tem que bater exatamente o valor. E bateu exatamente o valor, como determinávamos. Então, aqui eu tenho mol para cada 1000 ml, ou seja, para cada litro. E normal, o pessoal às vezes encontra em livro um emão assim, um emão que significa mol por litro. Tá ok, então o item A era exatamente isso, determinar a concentração, foi bem fácil, bem rápido, é lindo fazer esse exercício. Opa, então vamos lá. Monte a fórmula geral para esse processo. E o que seria essa fórmula geral? A fórmula geral é assim, eu quero saber a concentração do ácido perclórico, simplesmente não fazendo tantas contas assim, ou seja, tem uma fórmula montada. Para isso, a gente vai ter que pensar nas fórmulas. Então, número de mols de ácido perclórico dividido pelo volume do ácido perclórico. Tá ok? Então, se eu souber o número de mols do ácido perclórico dividido pelo volume do ácido perclórico, eu acho a concentração do ácido perclórico. Ok, mas como que eu posso achar o número de mols do ácido perclórico? Ah, é simples. O número de mols do ácido perclórico é igual ao número de mols, tá certo? De OH-. Ah, exatamente igual ao número de mols do OH-.
E como que eu descubro o número de mols do OH-? Ah, o número de mols do OH-, a gente descobriu que era assim, né? Vamos voltar lá para enxergar como que era? Não, tá aqui nesse, tá aqui no próximo. O número de mols do OH-, a gente fez exatamente o quê? Era o dobro do número de mols de óxido de mercúrio. Ah, tá, então vamos colocar, é 2 vezes o número de mols do óxido de mercúrio. E aí vamos à pergunta, como achamos o número de mols do óxido de mercúrio? O número de mols, estou representando com esse N, tá? De óxido de mercúrio, é igual a quem mesmo? A massa do óxido de mercúrio, que foi pesado na balança, dividido pela massa molar do óxido de mercúrio. Ah, tá. Então agora a gente já sabe como achar o número de mols do óxido de mercúrio. Então, se eu quiser substituir esse número de mols de ácido perclórico, eu poderia refazer essa fórmula assim, né? Que a concentração de ácido perclórico, ela na verdade é igual ao número de mols do OH-. E o número de mols do OH- é 2 vezes o óxido de mercúrio. 2 vezes o óxido de mercúrio quer dizer que é 2 vezes a massa, então é 2 vezes a massa, que a gente poderia colocar simplesmente um M, né? A massa do óxido de mercúrio dividido pela massa, molar do óxido de mercúrio. E aqui embaixo, nessa divisão, eu não posso esquecer que eu tenho que ter o volume do ácido perclórico. Então, essa aqui seria já uma formulinha. Porém, a gente pode substituir alguns termos aqui. Eu posso substituir já a massa molar do óxido de mercúrio. E também tem um detalhe, né? Essa massa vai ser dado em gramas, essa massa molar em gramas por mol, beleza? Um vai cortar, vai ficar mol. E esse volume aqui está em litros. Eu poderia fazer por ml. Como que eu poderia colocar em ml? Então, naquele meu caso, 43,75 ml, ml é mililitros. Então, eu vou fazer a mesma coisa que dividir por 1000. Mas se eu fizer a divisão da divisão, é a mesma coisa que multiplicação. Então, eu poderia... Nossa, é complexo. A divisão da divisão, a multiplicação. Bom, olha só, eu poderia fazer assim, 2 vezes o 1000, para colocar esse valor aqui em ml, né? Vezes a massa do óxido de mercúrio, dividido, a massa molar do óxido de mercúrio era 216,6, vezes o volume do ácido perclórico, aqui agora em ml e aqui em gramas. Então a gente pode dar mais uma ajeitada nessa fórmula aí. Vamos colocar aqui que a massa do óxido de mercúrio vezes 2 vezes 1000 dá 2000. A gente já pode fazer dividido por 216. Então vamos lá, 2000 dividido por 216,6 me deu 9,23. Então vezes 9,23 dividido pelo volume que eu tiver em HClO4. Ah, você está de brincadeira, professor, que essa fórmula aí me permite achar a concentração do ácido perclórico já padronizado. Sim, então se você seguir o procedimento, pesar o óxido de mercúrio, colocar lá, multiplicar por 9,23 e depois titular com o ácido perclórico e notar o volume dele em ml e fazer a divisão, você já acha a concentração. Será que isso é verdadeiro? Ah, vamos fazer no outro slide, né? Vamos fazer aqui no outro slide. Então vamos lá. Concentração do ácido perclórico, ela é igual à massa do óxido de mercúrio vezes 9,23, que é esse número mágico que a gente achou agora, vezes o volume do ácido perclórico. Vamos ver se bate? Então, a gente tinha achado 0,084, né? Então, vamos ver. A massa do óxido de mercúrio era 0,80, eu não recordo perfeitamente, então vamos colocar aqui o número certinho. Ó, é 0,4008. Então, vamos lá. 0,4008, não isso. Então, 0,4008 vezes 9,23 dividido pelo volume que a gente gastou. O volume que a gente gastou em ml foi 43,75. Bom, eu vou fazer esse cálculo, né? 0,4408 vezes 9,23 me deu 3,69, vou colocar mais um 9 aqui, dividido por 43,75, dividido por 43,75. Ué, eu não achei o mesmo valor? Maravilhoso! Então temos aí a fórmula. Então tá aí, o item B, a nossa
fórmula geral para achar a padronização do ácido perclórico. Espero que você tenha gostado desse vídeo, hein? Ó, parece simples isso aí, mas se você olha um procedimento analítico numa empresa ou lê num livro, você não fala assim, de onde veio esse 923? Então você consegue descobrir isso aí. Isso facilita muito a vida de quem está estudando, principalmente química analítica. Espero que tenha gostado. Se curtiu o vídeo, curta aí o vídeo, compartilhe com seus colegas que estão estudando química. Abraços. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.